Antes de falar sobre o assunto do vídeo, é importante esclarecer que o que eu vou falar aqui não é algo baseado em teoria sociológica ou conjecturas abstratas. Irei tratar somente da realidade puramente econômica, dos fatos da realidade e dos exemplos de países que implantaram o socialismo. O socialismo é definido como um regime em que o governo controla a economia através de sua estatização. Como eu disse, não vamos nos ater à discussão conceitual, e sim nos exemplos concretos. Então, vou começar esse vídeo dizendo que todas as catástrofes naturais que já houve no mundo somadas não ceifaram mais vidas inocentes do que os regimes socialistas. Entenda de uma vez por todas que o socialismo usa um discurso do bem para esconder as intenções mais cruéis e assassinas que a humanidade já tomou conhecimento. O motivo desse canal se colocar contra o socialismo e a esquerda em geral é bem objetivo. Basta você raciocinar e fazer uma leve experiência de comparação, analisando os países controlados pela esquerda e aqueles que são, historicamente, regidos por princípios liberais e conservadores. Não existem argumentos lógicos, históricos, sociológicos, econômicos e muito menos filosóficos para se defender o socialismo. Agora vamos ver quantas vidas o socialismo destruiu na história. De acordo com os cálculos da organização Museu Global do Comunismo, o número de mortos pelos regimes comunistas em todo o mundo é de mais de 100 milhões. A China lidera o ranking, com um número estimado de mortes de 65 milhões de pessoas. Em seguida, aparecem a União Soviética, com 20 milhões, Camboja, com 2 milhões, Coreia do Norte, igualmente com 2 milhões, países africanos, com 1,7 milhões, Afeganistão, com 1,5 milhão, países comunistas do leste europeu, com 1 milhão, Vietnã, com 1 milhão, América Latina, com 150 mil, entre outros. Eu sei, caro ouvinte, é difícil entender como, diante desses números, dos fatos irrefutáveis e de acontecimentos presentes, como a terrível situação em que passa a Venezuela, país que infelizmente está provando dos nefastos resultados do socialismo, ou seja, tirania, miséria generalizada e aniquilamento gradual da população, como, perante isso tudo, ainda tem um número razoavelmente grande de pessoas que acreditam no socialismo e nos fundamentos da sociologia política marxistas. São muitas as razões que levam as pessoas a acreditarem nas teorias de esquerda, algo que merece um vídeo inteiro para explicar. Defender a ideia de que o socialismo pode substituir o capitalismo é compactuar com a ação perversa e macabra de meia dúzia de ditadores como, por exemplo, Joseph Stalin e Mao Tse-tung, dois dos maiores genocidas que a história já conheceu. A principal arma sentimental dos socialistas é insistir na ideia de igualdade econômica. Isso acaba enganando muitas pessoas desinformadas que não conhecem economia e conceitos básicos de ciência política. Afinal de contas, quem pode se colocar a favor da desigualdade e da pobreza? Claro que a resposta é ninguém. Com base nessas premissas simplistas, os países socialistas controlam todo o poder político, o poder militar e o poder econômico, argumentando que a igualdade só pode ser imposta através do controle total da sociedade pelos próprios socialistas. O pensamento socialista deve ser combatido principalmente com os fatos históricos, que é algo mais realista e fácil de constatar. Infelizmente, estamos numa época de absurda histeria, onde os esquerdistas negam os fatos históricos e tentam esconder o máximo o pensamento dos intelectuais que refutam suas ideias. Você quer aliar-se a um conjunto de ideias políticas que só causaram terror onde quer que foram experimentadas? Creio que não. Correto? Caso queira defender a liberdade, a tolerância e os direitos humanos, fuja completamente da teia diabólica do socialismo, ao menos que você considere que a Coreia do Norte é um exemplo de democracia e liberdade. Aliás, sempre quando o socialismo é implantado em algum país, a maioria dos socialistas que vivem nos países capitalistas, ao ver a catástrofe humana que esse regime resulta, fazem o possível para se desvincularem desses países sob o argumento de que Cuba, Coreia do Norte, por exemplo, não são verdadeiramente países socialistas. É por isso que falei no começo que trataríamos de exemplos reais do socialismo.
algo que os esquerdistas querem negar e fugir sempre que são confrontados.